Muito boa noite para você que está nos acompanhando, TV Univates, começando mais um programa Centros. Boa tarde aos nossos convidados, estamos aqui gravando mais um programa aqui na TV Univates. O nosso tema deste programa é a Competição Internacional de Direitos Humanos, que aconteceu agora no mês de maio nos Estados Unidos, com participação de equipe aqui da Univates, logo após a abertura do programa. Muito bem, então o tema do nosso programa Centros de hoje é sobre a Competição Internacional de Direitos Humanos, que aconteceu agora no mês de maio nos Estados Unidos, com participação de uma equipe do curso de Direito aqui da Univates. Foi a primeira vez que a nossa equipe esteve nessa competição que acontece, vejo aqui que desde 1995, né, já esse evento internacional acontece, e a nossa equipe, a partir dessa edição de 2018, se integra a essa competição internacional. Conosco aqui para falar sobre esse tema, o nosso professor e os nossos alunos que estiveram presentes então na competição lá nos Estados Unidos, o professor Renato Hilgert, que é professor do curso de Direito, e o Christian Hartmann e Vinícius Christ, que são dois alunos então do curso de Direito aqui da Univates. Vamos começar pelo princípio. Professor Renato, o tema é direitos humanos. Essa é uma área muito importante, muito de referência hoje, no sentido mais geral da área do direito, né? Pois é, Sandro. Primeiro, a saudação. É um privilégio podermos estar no programa aqui. Todo nosso. De fato, o professor Júnior, que é o vice-coordenador de Direito há uns 2 ou 3 anos atrás, ele se informou e começou esse trabalho de estimular para que o direito tivesse uma participação nesses eventos. Direitos humanos, realmente hoje, Sandro e aqui os nossos alunos, né, sabem bem disso, é uma área que precisa ainda ser melhor conhecida, né? No Brasil, inclusive, até porque é um preconceito. Quando ouve falar em direitos humanos, as pessoas pensam, direitos humanos é para proteger bandido. Certo. Mas não é. Certo. Direitos humanos é para cada um de nós, né? Todos nós humanos. É verdade. E aí o direito entra como não só esclarecer, mas também estabelecer os parâmetros dessa área, né? Lógico, para que todos nós tenhamos a nossa dignidade respeitada, né, enquanto seres humanos. Para que a gente tenha um direito humano, basta que a gente exista, e às vezes nem nasceu ainda, né? Então a ideia é disseminar a cultura, e especialmente para que os estudantes, para que os operadores jurídicos e para que a comunidade jurídica se dê conta de que pode utilizar esses mecanismos que estão fora do Brasil, né? Por exemplo, o sistema interamericano de direitos humanos. Se o sistema brasileiro não acolhe o nosso pleito, podemos peticionar, por exemplo, para a Comissão de Direitos Humanos da OEA. Né? Perfeito. Então, essa é a ideia. É interessante dessa sua observação. Quer dizer, direitos humanos, vemos aí um olhar um pouco mais abrangente. Não é uma questão de regulação nacional. Isso quer dizer que há uma certa cultura internacional sobre esse tema. Lógico. Há muitos anos, né, especialmente desde a metade do século XX, mais especificamente. Em 1945, com o final da Segunda Guerra, quando foi assinada a Carta da ONU, se afirma ali a necessidade do estímulo aos direitos humanos. Em 1948, quando vem a Declaração Universal, então nós passamos a ter aquela relação dos 30 direitos, e posteriormente através de tratados e pactos que foram efetivamente assinados e internalizados, ou seja, esses direitos passaram a ser incorporados ao nosso direito nacional, por exemplo. E o Brasil, nesse momento, estava redigindo a Constituição, então em 1988, muitos desses direitos humanos se transformaram em direitos fundamentais, né? A gente conhece muitos desses direitos como fundamentais. No contexto internacional, eles são denominados mais como direitos humanos. Né? Perfeito. Rapaz, vamos lá, um pouquinho do olhar de vocês também sobre essa área. Até complementando o que o professor falou,
Essa questão dos direitos humanos ela é interessante porque ela é fruto de uma evolução histórica, né? E os países, uma análise histórica do passado, eles não se preocupavam muito com os direitos humanos, ou os direitos humanos eles atendiam mais a um reclamo histórico geográfico, direitos humanos para aquelas pessoas naquele tempo determinado. E depois do pós-guerra, se vocês analisando, se viu que não deu certo deixar a cargo de países específicos, de um direito interno, tutelar valores tão caros, né, para a sociedade. E aí sim surge, que nem o professor falou, essa questão de internacionalizar, no sentido de sobrepor direitos caros, valores caros para a sociedade a um âmbito externo, para que as pessoas não esgotem os seus recursos só no país de origem. Então, quando um país de origem falha ao tutelar os direitos humanos, que nem aconteceu na Segunda Guerra, então há sim todo um aparato internacional hoje para servir de base, para servir de última instância para a tutela desses valores caros para a sociedade. Né? Quer dizer, pela tua fala, a gente tira de que não dá para se confiar somente na questão cultural local como elemento final de justiça. A gente sabe que hoje cada país tem seus interesses e amolda suas políticas públicas de acordo com reclamos sociais. Isso é um fato. Agora, há fatos em que todo mundo concorda, por exemplo, há valores muito caros como o direito à vida, o direito à segurança, a integridade física, e são direitos que eles se sobrepõem, são direitos que eles são universais. Então há sim uma necessidade de uma tutela internacional desse tema. E para complementar a situação, além do direito internacional que ele vem da Declaração Universal de Direitos Humanos, posteriormente, para reforçar a tutela desses direitos humanos, criaram-se sistemas regionais de proteção desses direitos humanos, e justamente em razão das culturas locais. Por exemplo, as culturas que predominam nas Américas, né, elas são diferentes das europeias, né? Então, por isso que diante disso, as violações que ocorrem aqui, por exemplo, que ocorreram aqui na América do Sul, principalmente as ditaduras, né, são questões que ocorreram aqui, mas não com tanta tonificação, com tanta ênfase na Europa. E em razão disso que surgem então esses sistemas regionais, que atualmente são 3 sistemas. É o sistema europeu, que surgiu então primeiramente na Europa, o sistema interamericano, que contempla então as Américas e o Brasil, né? E é esse sistema que o promotor do evento? Exatamente, em razão desse sistema que o evento ocorre, né? E o terceiro? E o terceiro é o sistema africano, e já se tem a criação de novos sistemas, sistema asiático ali, nessa esfera da Ásia ali, mas ainda não está consolidado. Então é um sistema que está sendo ainda criado, em processo. Exato, não está totalmente consolidado, mas é para reforçar então justamente as questões culturais, né, para dar maior ênfase, né? Importante esse esclarecimento. Mas, professor, como é que o direito internacional, essa questão dos direitos humanos, propriamente dito, se insere dentro do curso? Há alguma disciplina ou esse tema perpassa todas as disciplinas? Como é que se dá isso? No direito da Univates, propriamente, nós não temos uma disciplina que expressamente seja de direitos humanos. Certo. Mas, por exemplo, no direito internacional público, no direito constitucional e em algumas outras disciplinas, nós enfatizamos os direitos humanos, porque exatamente para que as pessoas tenham essa compreensão. Veja, Sandro, em 2008 o Brasil decidiu no STF que não era mais possível, que nós tínhamos 2 prisões civis, por razões civis, né? Uma é a clássica prisão do devedor de alimentos, que não paga a pensão. Sim. E a outra era do devedor que não era um fiel depositário, quer dizer, tu tinhas um bem sob a tua guarda e tu transferias ou danificava, permitisse que esse patrimônio perdesse o valor. Era a tal da prisão do depositário infiel. Era muito comum.
Em 2008, o STF, provocado por advogados, enfim, né, finalmente se deu conta de que não é mais possível levar à prisão o devedor por essas razões, apenas o devedor de alimentos. Por quê? Exatamente porque na Convenção de São José da Costa Rica, que é o nosso Pacto Americano de Direitos Humanos, está escrito que ninguém pode ser preso por dívida, tão somente, excepcionalmente, o devedor de alimentos. E o Brasil se deu conta que já estava desde 92 no pacto, não é? E só em 2008 finalmente se deu conta que esse pacto tem que ser cumprido. O pacto americano, então, é de 92? Para o Brasil, de 92. No continente, de 69. O Brasil foi o penúltimo país a aderir. Isso demonstra, né, que nem tu estava dizendo, às vezes o descaso dos países em adotar as regras de ordem internacional. Por exemplo, de 92, isso foi decidido em 2008, entendeu? Então, o Brasil, como um sistema monista, um monista mitigado, né? O professor pode explicar melhor, não se tem essa noção de que normas internacionais têm força cogente, prevalecem, entendeu? E sempre há uma resistência muito grande, porque parece que direitos humanos são os que estão na nossa Constituição, são aqueles que estão positivados no nosso direito positivo, e se ignora muitas vezes essas normas de ordem internacional, né? Quer dizer, 3 datas importantes. Então, o direito interamericano surge em 69, 92 o Brasil faz a adesão, mas podemos ter um exemplo específico, é só em 2008 que acontece especificamente essa adequação. Lógico, porque, vejam, e aqui não podemos esquecer que aí o Brasil até 85, de 85 em diante o Brasil passa para a redemocratização, mas aqui tem um internacionalista ou um jurista, que hoje é juiz da Corte Internacional de Justiça da ONU em Haia, que é o mineiro Antônio Cansado Trindade. O Antônio Cansado foi o grande responsável para que lá no tempo do governo FHC Itamar, o Brasil, de uma vez por todas, entrasse para o sistema interamericano, aderindo ao Pacto de São José, ou à Convenção de São José. E o Antônio Cansado diz exatamente isso que o Christian disse. Precisamos aplicar o direito internacional, os tratados internacionais, como aplicamos o nacional. Não podemos imaginar que são que eles são distintos. Então eles falam sobre o monismo, o dualismo, são duas coisas diferentes. Não. A Convenção de São José deve ser aplicada aqui, da mesma forma com uma lei que se originou do Congresso Nacional. Claro. A partir então de 92, quando há adesão, não deveria haver essa dicotomia de decisão. Esse é um entendimento que ao longo do tempo vai se firmando. E hoje se trabalha muito isso, né? Por exemplo, no direito do trabalho, já há mais tempo os juízes usam para decisão, e as partes, quando fazem as suas manifestações, os seus pedidos, com base nas convenções da Organização Internacional do Trabalho. Perfeito. Então, em outras áreas do direito também, a ideia é usar o que vem dos tratados. Perfeito. Fechamos o primeiro bloco. No segundo bloco, vamos entender um pouquinho como é que o Brasil, especificamente como é que a Univates entra dentro desses concursos, primeiro aqui na América do Sul, para depois chegar lá nos Estados Unidos. Já voltamos. Segundo bloco do nosso programa Centros de hoje, estamos falando sobre competição internacional de direitos humanos, que uma equipe aqui do curso de Direito da Univates participou recentemente. Conosco o professor Renato Hilgert, professor do curso de Direito, e também o Christian Hachmann e o Vinícius Christ, que são ambos alunos do curso de Direito e estiveram então presentes nessa competição. Professor Renato, o senhor comentava que o vice-coordenador do curso, né, o Júnior, professor Júnior, trouxe essas informações, foi buscar a participação da Univates, mas esse ano não foi a primeira vez, já tivemos participação em algumas dessas atividades nos últimos 2 anos, é isso? Certo, foi a segunda participação do curso de Direito numa competição internacional. A primeira foi em 2017, em 2016 nós fomos como curiosos, né? Olheiros, né? Olheiros, para a Universidade Nacional
Internacional de Cuyo, que tem um intercâmbio com a Univates, tem até alunos que nesse semestre que vêm da Cuyo que estudam aqui e alguns há poucos alunos da Univates que fazem intercâmbio lá, na cidade de Mendoza, na província de Mendoza. E fomos para conhecer a competição, que lá eles chamam de competência, né? E o que acontece na Argentina, no Peru, na Colômbia, nós temos essa competição dos Estados Unidos, que também é do sistema americano de direitos humanos, tem competições mundiais na África do Sul, são muito famosas, né? Mas nessa da Argentina, nós fomos conhecer como funciona, né? Porque os alunos, eles simulam como sendo os agentes ou representantes de um Estado fictício, de partes fictícias, num caso hipotético, e aos juízes fictícios, né? Os juízes que fazem, às vezes, de juízes, que julgam as argumentações, as falas, as sustentações que os alunos fazem. E ficamos agradavelmente surpresos pelo nível de profundidade que nessas instituições, porque vimos instituições da Argentina, do Peru, enfim, dos países, do Chile, que participaram ativamente. Inclusive, quando fomos a Mendoza, nos convidaram para sermos juízes, né? Mas nós nós não fomos com essa intenção. Preparados para tal, mas né? já no ano passado o professor Júnior foi convidado, foi juiz lá em Mendoza da competição do ano passado. E no ano passado fizemos aqui internamente a competição primeira. lá também tem essa ênfase dos direitos humanos. Direitos humanos é similar a esta dos Estados Unidos. Aliás, um dos professores que coordena na Argentina, o professor André Siri, que esteve em março do ano passado aqui na Univates, passou uma semana aqui falando com os alunos, ele foi um vencedor da competição nos Estados Unidos em 2006, enquanto estudante. Então, eles disseminaram essa ideia e criaram uma competição própria a partir da experiência da American University em Washington, e que tem o apoio da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, porque essa instituição dos Estados Unidos está na cidade onde funciona a OEA, né, que é a capital dos Estados Unidos. E a partir disso, nós nos interessamos e fizemos a nossa competição interna no ano passado. Há um vínculo entre essa competição da Argentina com a dos Estados Unidos? Há um nível de classificação ou são distintas? Elas são independentes. Independentes entre si. A da Argentina é mais local, né? E a dos Estados Unidos, essa de Washington, 24 países, tem representante de 24 países. Nessa da Argentina, talvez 8, 9 países aqui próximos, né? Brasil. Vocês chegaram a acompanhar a atividade do ano passado, ou como é que foi chegar esse ano? Sim, nós desde a competição interna, a simulação interna que nós tivemos aqui, semanalmente não, 2 vezes por semana, 2 vezes por mês, a gente tinha oficinas de direitos humanos voltadas, então, a uma análise global dos direitos humanos, era uma espécie de grupo de estudos, certo? E nós contribuímos, então, as gurias, a André e a Aline, que foram nos representar em Mendoza, e nós contribuímos para a elaboração do memorial. Fizeram parte da equipe? Fizemos num contexto de equipe, sim. O tema foi discutido, foi o tema de imigração, né? E eu acho que isso é legal dessas competições, elas sempre buscam um tema bastante atual, assim, um tema que está em alta, por assim dizer. E foi muito positiva essa iniciativa da Univates, porque o que nós observamos também em Washington é que existe sempre um grupo de estudos direcionado para essas competições. Então, há mais pessoas envolvidas nesse processo, tanto na elaboração do memorial como na fase de preparações, e a gente conseguiu desenvolver ao menos um pouco disso nessas oficinas da Univates, né? E é importante, eu acho que essa tua colocação de que são temas atuais, constantes, porque os temas atuais, eles não só requerem uma certa mediação, um certo olhar, mas provavelmente também sejam temas que estejam em efervescência, em mudança, em atualização. Quer dizer, são temas que não são obrigatoriamente temas dados, postos e totalmente definidos, né? Quer dizer, o direito, ele não é estático, né?
É exatamente essa questão. Por exemplo, neste ano, a nossa competição em Washington, ela era voltada para a violência de gênero. Certo. Ano passado, era voltada para a questão na Argentina. Na Argentina foi imigrações. Exato, imigrações. Aqui na Univates, a nossa competição, ela era voltada para a doença mental, né? Para o doente mental, as pessoas com deficiências, né? Então, são questões contemporâneas importantes que, a partir dos direitos humanos, surgem dispositivos, né, nacionais, posteriormente, dos países. Por exemplo, antes nós estávamos comentando sobre o Brasil ter aplicado em 2008 a questão da Corte Interamericana. Em 2001, o Brasil teve uma recomendação por parte da comissão em razão da Maria da Penha, né, que a partir de uma demanda internacional que se levou ao sistema interamericano, então foi recomendado ao Brasil que instituísse leis efetivas no seu ordenamento interno, e a partir disso então que se criou em 2006 a Lei Maria da Penha. Então são questões nas competições muito atuais, contemporâneas, que posteriormente os países e essas questões, importante frisar que o debate nessas competições, eles surgem justamente de casos que a Corte já tratou. Um ou outro caso que é feito um apanhado de questões, e a partir disso surge esse caso hipotético, né, que as duplas então debatem, né? Então são casos que são fictícios, mas com um embasamento, com um contexto histórico verídico, né? Perfeito. Então, professor, então tivemos uma competição interna aqui. O tema, então, foi a questão dos direitos dos portadores de necessidades mentais, doenças mentais. E essa competição, ela foi classificatória, ou ela foi um primeiro ponto de partida para chegarmos a essa dupla que iria para os Estados Unidos, é isso? Verdade. Tivemos uma seleção, abrimos um edital no ano passado e foram mais de 10 equipes que participaram, bem mais de 10, né? 22. 22 na origem, depois uma outra acabou não apresentando a defesa escrita, mas na defesa oral foi muito interessante a competição do ano passado, e aqui a gente tem que também mencionar, né, o nome da professora Marta, que coordena o direito, Sim, né, com amplo apoio da coordenação, e os meninos já falaram aqui das gurias que foram as segundas classificadas, a Andrea Hettinger e a Aline Becker-Delvin, que foram para a Argentina. O professor Júnior foi juiz, inclusive, nessa competição. Claro, não pôde ser juiz na sessão delas, por óbvio, né? E então, essa competição interna, o Christian e o Vinícius, a premiação, foram os vencedores, portanto, o prêmio que receberam nessa primeira oportunidade foi exatamente participação na competição nos Estados Unidos. E essa competição, esse ano estamos repetindo uma competição interna que pretende premiar o vencedor com uma participação na competência da Argentina, na competição da Argentina em novembro de 2018. E se espera que uma das equipes, de fato, possa participar lá daquele acontecimento. Então, qual é a ideia? E aqui, para quem está nos acompanhando, vejam, no sistema interamericano nós temos duas estruturas. Uma é a Comissão de Direitos Humanos da OEA, que é uma instância preliminar para os nossos direitos, enquanto nós, pessoas individuais, nós podemos levar os nossos pleitos para a comissão. Nós não podemos ir para a corte. Só a comissão nos representando poderá ir para a corte. Então, tem duas estruturas. Uma é a comissão em Washington e a corte que funciona em São José da Costa Rica. E só na América funciona dessa forma. Só na América nós temos essa via indireta. Na Europa, na África também. Mas na Europa temos um sistema direto, né? Tanto para a comissão quanto para a corte. Diretamente na corte. No sistema europeu não tem uma comissão organizada. Então eles até brincam, se é uma corte de direitos humanos, por que eu não posso ir na corte? Eu não tenho direito de ir na corte, entendeu? Então até existe essa brincadeira. Só a comissão e o Estado. Os Estados podem diretamente na corte questionar, como foi no nosso caso hipotético do ano passado na Univates, o Estado que era denominado de Pindorama, né, que era um Estado hipotético, e que volta e meia os candidatos quiseram trazer para o Brasil, não, porque a Constituição de Pindorama nós não conhecemos, não era o Brasil, né? Sim.
era parecido apenas, né? Bom, Pindorama tinha isso, né? Pindorama foi para a corte porque estava reclamando da reclamação das vítimas lá na comissão, né? Mas nós vítimas não podemos. Vejam, tem um direito que no Brasil se discutiu, inclusive naquele processo da corrupção que foi julgado pelo STF, né? Em primeiro grau, né? Como se primeiro grau fosse, né? Foi o caso da corrupção da ação 470 do Mensalão, né? O que aconteceu? A Convenção de São José diz que eu tenho direito ao duplo grau de jurisdição, ou seja, eu sou julgado aqui no Brasil, enfim, eu tenho o direito de ter um segundo grau. Ora, se o STF me julgou, qual é o segundo grau? Não posso exercer esse direito no Brasil. Na época se discutiu isso. Bom, o único caminho seria para o sistema internacional, no sistema interamericano, né? Então são questões que ao longo do tempo deverão ficar bem mais definidas. E a função da comissão, assim, ela atua como forma de admissibilidade da demanda. Ela vai atentar alguns requisitos, exato, vai filtrar as demandas necessárias, vai fazer uma recomendação ao Estado, ainda uma solução amistosa, evitando ainda que se chegue na corte, né? Então, se o Estado aceitar a solução amistosa, ele vai aplicar as medidas. Agora, se ele não aceitar, aí sim a comissão pode remeter à corte, e daí a corte faz um julgamento, uma sentença, condenando o país internacionalmente. E por que São José? Foi a sede, possivelmente pela localização, né? Foi o país sede do evento lá de 69, quando foi feita a Assembleia dos Países da OEA, e se candidatou, foi o primeiro país que ratificou aquele tratado. Aliás, tem uma curiosidade histórica aqui, a pergunta é, onde estava o Brasil em 69, em pleno período de governo militar, né? Estava lá. O representante brasileiro estava discutindo direitos humanos em São José da Costa Rica. Só que ele jamais podia pronunciar essa palavra, essa expressão no Brasil, porque o Brasil, sob nenhuma hipótese, poderia ratificar aquele documento em pleno governo Médici. Práticas e discursos pouco convergentes. Porque a imagem externa brasileira, e como aconteceu na Argentina, era que aqui a normalidade era democrática. Tem uma importância política, né, essa adesão, né, no sistema interamericano. Até porque você não aderir ao sistema interamericano, internacionalmente fica ruim. Mas participou da discussão, mas a adesão só se deu mais tarde. Sim, só ocorreu mais tarde. Perfeito. Exatamente. Fechamos o segundo bloco. Terceiro bloco, vamos conversar sobre a experiência nos Estados Unidos. Como é que foi? Já vimos aí que o tema foi sobre direitos de gênero, né? Mas como é que foi essa experiência? Como é que foi a preparação? E detalhes dessa participação da nossa equipe lá. Já voltamos. Terceiro bloco do nosso programa Centros, estamos falando sobre competição internacional de direitos humanos. Você deve ter visto aí no final do bloco anterior algumas fotos que o pessoal trouxe da participação lá do evento. Então nós vamos colocar algumas fotos no final do segundo bloco que você já assistiu, no final do terceiro bloco, do quarto bloco também, algumas pequenas mostras visuais aí de como é que foi o ambiente e a visita então. Muito bem. Como é que foi essa questão da preparação, da ida, como é que é essa dinâmica para os Estados Unidos? Bom, nós participamos, nessas fotos, aliás, tem uma outra imagem que foi após a competição em Washington, nós fomos para Nova York e nós visitamos a ONU, né? Certo. Aliás, é um local bem interessante para quem viaja para Nova York e conhecer a sede das Nações Unidas, né? Foi uma experiência interessante. Bom, a partir da decisão de que iríamos para este evento, que foi a 23ª edição lá no Washington College, na American University, que é a mesma entidade, é uma instituição de ensino superior mantida por uma instituição religiosa, muito semelhante ao que acontece no Brasil, uma instituição, digamos, particular no conceito dele, né? Porque aqui no Brasil nós criamos uma titulação específica, né? Uma denominação específica para isso. Confessionais? Confessionais. Então foi uma organização uma estrutura muito boa, nova, prédios novos e
bem coisa dos Estados Unidos, porque a cidade de Washington é uma cidade diferente, né, das grandes cidades que a gente sabe dos Estados Unidos, né? Bom, nós começamos a preparação, tivemos que fazer a redação dos memoriais, porque em dezembro do ano passado foi publicado o caso hipotético. Perfeito. Vocês já sabiam que iriam desde a competição interna que houve aqui, onde vocês tiraram o primeiro lugar, e aí vocês estavam esperando lá em 2017 a definição do tema, é isso? Exato. E a partir do momento que a gente ficou sabendo que nós iríamos para os Estados Unidos, a gente começou a participar dos grupos de estudo que se intensificaram justamente em razão da competição da Argentina. Então, a gente continuou acompanhando e já elaborando, preparando nossa pesquisa jurisprudencial, que o caso, a competição nos Estados Unidos e em todas as competições de direitos humanos, elas são feitas em face de casos, de jurisprudências, e a gente foi preparando nosso acervo e em dezembro lançaram, então, em novembro, dezembro ali, lançaram de fato o tema do assunto, onde a gente conseguiu especificar os estudos daí, né? Perfeito. A partir desse momento, professor, houve uma orientação também, uma participação de professores do curso, ou eles tinham autonomia e independência nesse processo? Não, os professores da área orientaram e a gente acompanhou, inclusive a questões burocráticas, porque lá, à medida da inscrição, eles mandaram cartas, as cartas até para facilitar vistos e tudo, né, para poder ingressar nos Estados Unidos. Mas aqui, eu como professor de Direito Internacional Público, onde a gente concentra mais isso, especialmente porque eu, juntamente com o professor Júnior, a professora Marta, a professora Fernanda Mardes, a gente integra a comissão da competição, né? Então a gente passou a orientar especificamente eu, o professor Renato e a professora Fernanda, trabalhamos orientando na medida necessária os alunos com relação. Claro que na redação dos memoriais eles foram muito ativos, né, em produzir grande parte do texto e a gente orientou. É um trabalho bem difícil porque a gente não conhecia integralmente as exigências da competição, porque isso a gente percebeu. As equipes que estavam lá não estavam pela primeira vez. As pessoas, talvez, muitas pessoas eram novas, mas a instituição já há muito tempo participa. Então, tem algumas informações que circulam que a gente não tinha. Nós percebemos isso, né? Sim, a questão até, que nem o Vinícius falou, o professor falou que o caso foi lançado, então, em dezembro. Ele foi lançado primeiramente em inglês e depois ele foi traduzido. A tradução saiu em janeiro, se eu não me recordo. Enfim, a partir de dezembro nós conseguimos, então, fazer o que todo trabalho exige. Fazer um arcabouço de jurisprudências específicas voltadas sobre temas de violência de gênero, porque a Corte tem uma jurisprudência muito ampla, tratando de vários assuntos. Então, nós conseguimos delimitar a casos específicos para reduzir, de certo modo, esse universo jurisprudencial e, então, focar em casos específicos e para verificar o entendimento da Corte sobre aqueles temas. No início, nós não tínhamos o polo que nós atuaríamos, se era a comissão, que é a acusação, ou se era a defesa do Estado. Então, o estudo não tinha essa direção no início. Essa necessidade também de definição. Essa necessidade, porque quando você efetiva efetivamente a inscrição, você recebe o polo, você vai atuar pela comissão, representação das vítimas, ou pelo Estado. Então, isso muda tudo. Claro. Isso muda todo o aspecto, como você vai ver o caso e como você vai analisar o caso. Defesa ou promotoria. Defesa ou promotoria, exato. E nós tínhamos em mente, nós sabíamos como fazer o memorial. Nós sabíamos em tese como fazer o memorial. E o caso que foi liberado é um caso fictício? É um caso conta fictício. Uma situação ou é simplesmente a definição de um tema? É de um estado fictício. O Vinícius pode falar um pouquinho do estado de Naira, que na verdade não existe, né? Sim. O caso, ele apresentava duas situações em dois contextos fáticos, né? Um contexto que ocorreu antigamente
né, durante os anos de 1970 a 1990, onde ocorreram violações em face de uma ditadura, né, criada. E um contexto atual que era um contexto que o país não dava suporte às violências, especificamente em relação ao gênero, né, seja em relação às vítimas mulheres ou transexuais, né, e o nosso caso em específico era em razão de duas moças, né, e que em 1992, elas haviam, com 12, 15 anos, elas haviam sido presas ilegalmente, sem mandado, sem nada, pelo exército local, que foi instituído numa comunidade com o intuito de diminuir as brigadas. Era o que acontecia na época, era a província de Varmi, Sonko e Kilki, era isso. Acontecia um regime de exceção, tal como ocorreu no Brasil, mas esse regime de exceção, inicialmente eu preciso destacar que o caso é elaborado com enfoques para serem explorados pelo Estado e para serem explorados pelas vítimas. Dando indícios para os dois lados. Exatamente, dando oportunidades e opções para os dois lados. Então, o que aconteceu? Foi instaurado um regime de exceção nesse estado de Naira para combater equipes voltadas ao narcotráfico. E essas brigadas militares, então, praticaram toda sorte de violações contra a comunidade local. E essas violações, elas não foram devidamente apuradas, né? Até com uma parcialidade, porque nós realizamos o Memorial das Vítimas, entendeu? Era uma espécie de ditadura. Depois, então, vocês foram informados que vocês trabalhavam para as vítimas. Exatamente. Sim, nós recebemos esse polo quando da efetivação da inscrição. E aí o que acontece? Essa questão a gente ficou muito na dúvida. Por quê? O memorial todo falava dos problemas de Naira, dos problemas que o país atravessava, de problemas políticos, de problemas de implementação de políticas públicas que eram propostas pelo Executivo, mas trancavam no Legislativo. Então existem questões atuais muito fortes no caso, mas o caso, segundo perguntas esclarecedoras, remetia exclusivamente a questões do passado. Então esse foi um problema no início, delimitar qual seria o objeto da reclamação. Isso nós fomos esclarecendo ao longo do tempo. Mas como eu ia dizendo antes, nossa preparação, nós sabíamos em tese como fazer o memorial, mas na hora que a gente foi fazer, revelou algumas dificuldades. A gente tinha um método que nós recebemos de outros competidores, orientações que nós recebemos, que é o método do IRAC. É uma sigla em inglês que significa Issue, Role, Application e Conclusion. Então, isso é um método de análise de caso americano que as equipes utilizam. Agora, pôr no papel esse IRAC foi uma outra história. E a situação é assim, até fevereiro a gente tinha uma linha de raciocínio. Em fevereiro, só para um parênteses, o caso é entregue em março, né? O memorial tinha que ser entregue em março. Em fevereiro é lançado as perguntas esclarecedoras. Então, cada equipe que participa, ela tem direito a fazer 2 perguntas, né, em razão do texto, né? Buscando detalhes e aí mudou todo o contexto, porque e essas perguntas, elas são socializadas entre todas as equipes? Foram em torno de 100 perguntas, né, que foram publicadas em fevereiro, que a partir disso tonificou e clareou o caso. E ampliaram o objeto. Ampliaram o objeto do caso, né? Foi ali que a gente descobriu que eram 2 crianças indígenas e isso já mudou todo o paradigma de precedentes, de jurisprudência que nós tínhamos, né? Nesse sentido, a Corte é muito forte em precedentes jurisprudenciais, pois as ditaduras que ocorreram aqui na região, principalmente na questão do Peru, do México, são questões que os indígenas, as classes vulneráveis, as mulheres principalmente, sofreram mais, os estupros. Né? E isso foi muito tonificado, muito importante no trabalho nosso. E quando vocês falam em precedentes, vocês têm que buscar esses precedentes internacionais. Exato. Na sentença, aí é fora do nosso contexto, né? As sentenças da Corte, elas são em torno de 90 a 100 páginas, né? São bem diferentes das sentenças dos países internos. Então, era um trabalho bem extenso, porque a gente utilizou quantos casos? São 60 casos, 50 casos, daí todos os casos a gente teve que abrir e esmiuçar a jurisprudência, a sentença em si, né? Perfeito. Bom, fechamos o nosso terceiro bloco. No quarto bloco eu quero ver como é que foi aí, que conclusões vocês chegaram, como é que foi a defesa, como é que foi a experiência de estar lá e vivenciar esse momento, ok? Já voltamos.
Muito bem, quarto bloco, nosso programa Centro de hoje falando sobre competição internacional de direitos humanos. Bom, vocês chegaram então, vocês em março tinham que entregar sua argumentação, toda a sua linha de ação. Como é que foi de março em diante? O que era a espera ou tinha preparação de argumentação? Quais eram os passos de março até agora a participação? De março em diante, então, quando a gente concluiu o nosso memorial, a primeira coisa que nós iríamos fazer a partir dali era dividir quem ia tratar de que assuntos. E o nosso memorial, nós organizamos nosso memorial de forma cronológica. Professor Renato, aluno sempre divide trabalho, né? Quem fica com que parte, né? Eu tentei jogar mais para ele, mas no final acabou ficando igual, né? Certo. Mas nosso memorial foi então organizado de forma cronológica, porque as violações eram tratadas na medida em que elas iam ocorrendo. Uhum. Então eu fiquei com a parte inicial, eu tratei com relação às vítimas da violação do direito à liberdade, uhum. da escravidão das vítimas, e tratei de todo o contexto de emergência. Ao passo que o Vinícius ficou então com a parte restante do memorial. Então, a partir do que nós havíamos escrito, nós começamos a preparar a nossa sustentação oral. Eram 45 minutos, que tinham que ser divididos entre os dois, mais 5 minutos para réplica. E a sustentação oral em que língua? A sustentação oral nós fizemos em português. A competição ocorre em 3 línguas. Ela ocorre em português, em espanhol e em inglês. A livre escolha das equipes. Livre escolha, exato. E para equipes que falam outros idiomas, existiu uma tradução simultânea. Uhum. Exatamente. Quem é que compunha a área de avaliação, os jurados dessa situação, professor? Da mesma forma como as equipes se inscreviam, os jurados também se inscreviam. Normalmente, juristas ligados a esses temas, advogados que atuam na comissão, promotores, professores, das mais diversas. Uhum. Por exemplo, nós encontramos lá, inclusive presidiu uma sessão, o promotor aqui do Rio Grande do Sul, o doutor Calil, né? E procurador. Enfim, mas havia de diversos países. Certo, então, eram juízes que se ofereceram para serem juízes. Também eles têm diversidade de línguas maternas, né? Sim, o predomínio lá é da língua espanhola, né? Uhum, parece que a cultura do sistema interamericano está muito vivo com relação ao espanhol. Claro, também só o Brasil não fala espanhol, né? Esquecendo aqui a América do Norte, né? Todos os demais são. Mas foi muito interessante. Aliás, no caso hipotético, estava me lembrando aqui, Sandro, surgiu exatamente de uma entrevista na TV, né? As irmãs Quispe, que era o sobrenome lá das vítimas, elas foram entrevistadas pela TV, numa TV lá em Naira, e onde elas falaram sobre a violência que elas estavam sofrendo, né, enquanto mulheres. E aí elas lembraram que quando elas eram meninas, lá no povoado elas se criaram, passaram essa experiência. Então foi a partir dessa entrevista da TV que o governo de Naira teve todo esse tumulto e passou a sofrer essa ação, né, esse procedimento lá na comissão. Como é que foi a experiência, os 45 minutos? Bom, a gente dividiu 20 minutos cada um de nós, né? Então o Christian iniciou falando sobre as situações, depois foi a minha vez, e durante a nossa explanação o diferencial dessa competição é que os juízes podem fazer questionamentos. Então, se você tem todo um roteiro, esse roteiro você está passível de ser interrompido, e neste momento que surge a interpretação, a criação, a imaginação para tu conseguires responder o dominar juiz. Exato. Sua linha de argumentação. É bem nesse sentido que só o discurso. Tenha uma totalidade de domínio. Às vezes tu ia tratar uma questão no final e tu era surpreendido com uma pergunta, eu quero que você explique melhor sobre isso. E aí você não pode falar, eu vou falar no final. Então tu precisa antecipar a tua fala e depois no final tu precisa reorganizar tudo de novo. Então tem que ter essa flexibilidade na hora de organizar. E foi isso que aconteceu no nosso primeiro debate, era numa segunda de manhã, e nós tínhamos nós tínhamos preparado toda uma introdução justamente para introduzir ao tema, que é um tema importante, né, a questão dos direitos das mulheres, que nós estávamos tratando naquela situação. E um dos juízes, que era um juiz mexicano, ele disse, não, vai direto ao ponto, vai direto às violações.
Então, ali tu tem que remodelar todo o teu roteiro. Perfeito. E te aperfeiçoar, então, ao entendimento disso. E foi nesse sentido que, após isso, sucessivas perguntas foram feitas das perguntas que eram respondidas. Então, tu não consegue... Dar um novo roteiro. Voltar para o teu roteiro. Tu disseste da primeira apresentação. Vocês foram mais de uma? Como é que foi essa sequência? Foram 2 apresentações. A primeira foi com uma universidade do Equador. Eu não me recordo qual que era a universidade. E a segunda foi contra uma universidade de Manaus. E o que eu disse até ao Vinícius, o que me surpreendeu é que os juízes, eles eram muito firmes assim nos questionamentos deles. Eles não perguntavam por perguntar. Eles perguntavam sabendo a resposta. Certo. Então, quando eles perguntavam quais eram os casos que eram tratados de violência de gênero, sob tal aspecto, talvez sob o aspecto da interseccionalidade, de violações, foi uma das perguntas, eles sabiam a resposta. Então, você não podia chegar lá e responder qualquer coisa. Tanto é que na segunda rodada os juízes se apresentaram, né? Então, na nossa rodada, então, nós tivemos na quarta-feira, tivemos um procurador de justiça aqui do estado, tivemos uma defensora pública do estado de São Paulo, se eu não me engano. Tivemos uma advogada das Nações Unidas, né? Então são pessoas altamente qualificadas que nós estávamos lidando, e nós tínhamos que saber o que nós íamos responder, porque eles sabiam a resposta, né? Doutores, pós-doutores tivemos também ali. Claro. Então é uma temática muito interessante, pois tu enriquece teu aprendizado, né, com essas competições, e isso a gente tem que enaltecer bastante a oportunidade que a Univates nos deu em participar dessa competição, né. O nome da instituição, o ouvinte pode estar estranhando, quem está nos assistindo. Vocês não lembram o nome da universidade? É que nós só tínhamos um número, só ficamos sabendo no final. No final a gente sabia que era uma universidade do Equador, porque a gente conversava com os nossos oponentes. Porque nós éramos o 171, aliás, que era coincidência, que é o número da Univates. Então, todo o tempo era a equipe 171. Só no final, porque nós não podíamos nem fotografar, nem gravar durante a sessão. Só no final, o presidente da sessão, e nem todas as sessões acontecia isso, ele terminava e quebrava o protocolo e chamava o pessoal para foto. Então aí é que a gente podia conversar. Mas o 171 é o número da Univates, não o Código Penal. Para não falar dele. Hoje do estelionato. O professor Mosman, nesses dias brincou, ele disse, troca o número. Diz, o professor, foi sorteio 171. Não, o que é interessante também, na cerimônia de abertura até, o que o professor Renato falou agora, no final das rodadas ocorria uma integração. E o reitor da universidade, quando abriu o evento, ele disse, olha, não se foquem só na competição, não deixem isso ofuscar o network que vocês podem fazer aqui, os contatos que vocês podem fazer aqui. Como é que foi? Vocês assistiram, por exemplo, às apresentações de outras instituições? Nós poderíamos assistir às equipes que não eram nossos oponentes. Perfeito. A essas estava liberado. Mas fizemos muitos amigos, fizemos muitos contatos, trocamos muitas ideias, então esse também foi um lado positivo da competição. E eu imagino que isso também aconteça entre professores, entre quem está acompanhando os alunos lá, né? Sim, com certeza. Eu acho que esse é o grande mote, né? Esta grande motivação para a gente participar de um evento, porque a competição alguém ganha e alguém não ganha, né? Então nós, eram 23 equipes brasileiras, de 90 equipes no total, né? Isso, aproximadamente. 24 brasileiras. 24 brasileiras, e só subiram para as semifinais 4, e nas finais foi uma equipe peruana que venceu, 2 meninas, e o segundo lugar uma equipe da Colômbia. Mas esse aspecto é bem interessante, e a gente pôde estabelecer esses contatos e conhecer pessoas, e reconhecer pessoas. Claro. Por exemplo, no direito internacional público, um dos professores mais expressivos hoje no Brasil e que publica muito é o professor Valério Mazzuoli, que é da Federal do Mato Grosso. E a surpresa, no primeiro dia, estava o professor Mazzuoli com uma equipe da Federal, né? E aí eu brinquei, né? Bom, se o professor Mazzuoli está aqui, agora eu não posso mais, né? Não dá para competir com o professor Mazzuoli. Mas ele também não conseguiu entrar nas semifinais, né? Com a sua equipe. E assim, outros contatos, mas de fato é uma competição bem difícil, e vai depende muito também da questão psicológica e das estratégias, mas sob esse aspecto... Dos adversários, né? Dos adversários. Às vezes, E a experiência da participação, dos depoimentos que os outros têm, e da própria viagem em si, dos contatos. Então, portanto, o que fica é a experiência.
Para nós fecharmos o nosso programa, queria que vocês contassem um pouquinho como é que vocês voltam depois dessa oportunidade. Como alunos, como pessoa? Sem dúvida, foi muito enriquecedor para nós. Como eu já disse, isso nos permitiu dialogar com muitas pessoas e conhecer como funcionam as universidades pelo país afora. Saber que não há, em que pese há um preconceito, muitas vezes, com relação aos direitos humanos, há pessoas dispostas a trabalhar esse tema, há pessoas que gostam desse tema e dessa matéria, e ela é tratada muito país afora, em que pese não tem uma divulgação tão ampla. Então, para nós foi muito enriquecedor. E eu pretendo também continuar nessa área em termos de pesquisa, talvez docência no futuro. Perfeito. Mas atraiu muito meu interesse para essa área dos direitos humanos. Vinícius, como é que foi para ti a experiência? Foi uma experiência única, e tanto é que o meu trabalho de conclusão está sendo em razão dessa competição, desse estímulo que a Univates nos proporcionou, que é o estudo dos direitos humanos. E essa questão de nós podermos interagir com outras universidades nos mostrou que a Univates ela está muito à frente a diversas universidades, não só do Brasil, mas como do mundo, que participaram, até universidades da Ásia. E isso é muito importante, que a Univates iniciou em 2017, efetivamente, no curso de Direito, a questão do estudo dos direitos humanos, e essa questão é muito importante, e a gente agradece muito à instituição por ter nos proporcionado e ter instaurado o viés de direitos humanos, né, no currículo da instituição de forma efetiva com os cursos. Tenho certeza que a Univates e o curso também são muito gratos ao empenho de vocês, né? Acho que são vitórias que não são sempre de um lado só. São uma colaboração que exige um envolvimento e um suporte mútuo, né? Professor Renato, segundo semestre acontece agora a competição novamente interna, é isso? Na verdade, ela está para finalizar agora em junho. Já está. Está finalizando no final do primeiro semestre. E no segundo nós vamos preparar a dupla que vai para Mendoza, lá na Uncuyo, que é uma instituição pública lá em Mendoza. E nós temos uma relação muito interessante lá, e eles fazem questão que a Univates esteja presente, assim como algumas outras brasileiras, e somos sempre muito bem recebidos lá. Para quem conhece a Argentina, Buenos Aires tem uma forma, mas Mendoza é uma grande cidade do interior da Argentina. Sempre com uma boa visita também às vinícolas, né? Com certeza. Muito bem, agradeço a vocês pela presença, parabéns pela participação, pelo desempenho. E muito obrigado a você que esteve nos acompanhando no programa Centros de hoje. Voltaremos na próxima semana, um novo tema aqui, Programa Centros, TV Univates. Até lá!